O despertar para a força da pombagira raramente ecoa primeiro nos atabaques de um terreiro. O contato autêntico instaura-se nas fronteiras do subconsciente. Ele se manifesta no isolamento do sono, projetando sonhos densos com figuras de autoridade e mistério. Transborda para a vigília em sincronicidades que desafiam a lógica, criando um magnetismo por sombras e texturas antes ignoradas. Essa presença cruza o caminho do indivíduo no exato instante em que a identidade sofre uma fratura exposta. Ocorre quando a proteção emocional atinge nível crítico e a urgência de romper ciclos de abuso ou silenciamento torna-se uma questão de sobrevivência psicológica. O eco dessa energia exige a retomada inegociável do poder pessoal. A expressão da própria sexualidade e força vital deixa de ser um fragmento aprisionado pela culpa, para se tornar o motor de uma coragem inabalável perante o mundo. A entidade tem uma precisão cirúrgica. Ela não atende aos curiosos vazios. A resposta de sua presença destina-se unicamente àqueles que apresentam prontidão interna, sensibilidade aguda e a coragem visceral de confrontar as próprias sombras sem desviar o olhar. O chamado constitui um espelho de obsidiana, refletindo a necessidade absoluta e inadiável do indivíduo por uma transmutação emocional profunda. Para adentrar esse caminho, é necessário aniquilar as fantasias vulgares perpetuadas pela rede e pelo charlatanismo moderno. Pombagiras autênticas recusam sacrifícios baseados em submissão cega e rejeitam o papel de ferramentas para vinganças profanas. Elas operam sob um código de conduta implacável. A primeira fundação dessa estrutura é a lei do respeito. O respeito irrestrito ao nome, ao mistério, ao tempo e ao peso da força invocada. Isso proíbe qualquer tentativa de banalizar a energia, de evocá-la sem um propósito arquitetado, e anula qualquer intenção infantil de testar a eficácia da entidade. A segunda fundação é a lei da verdade. A entidade exige a dissecação do próprio ego. Ela força a destruição de todas as máscaras sociais e ilusões emocionais construídas para agradar ao mundo externo. Quem você é na escuridão? O que você deseja quando ninguém está olhando? A mentira para si mesmo quebra o pacto de conexão. A terceira fundação é a lei da disciplina emocional. A entidade estende uma proteção formidável ao amadurecimento do buscador, mas pune com rigor a indulgência. Jogos de manipulação afetiva, caprichos egoístas e a soberba de brincar com o fogo astral encontram um fim abrupto sob sua guarda. Uma força estruturada para a libertação genuína não abre espaço para o vitimismo. O devoto assume responsabilidade total sobre suas feridas e ações, tornando-se o arquiteto inquestionável de sua própria realidade emocional. Diante da magnitude dessa força, o buscador depara-se com o dilema prático de como estabelecer o primeiro contato. Interagir com uma energia dessa densidade requer um protocolo de segurança dentro do ambiente pessoal antes de qualquer filiação a um terreiro. O contato inicia-se pela precisão da palavra. A saudação correta é Laroye Pombagira, Mojubá, uma frase dita com reverência absoluta, cortando qualquer excesso teatral. A eficácia reside na simplicidade e na intenção nítida. A configuração do espaço de conexão exige minimalismo. Reserva-se um local isolado, distante do espaço onde se dorme. O ponto de ancoragem compõe-se de apenas uma vela vermelha ou rosa, um copo de água limpa, uma única rosa e o silêncio profundo. Estabelece-se aqui uma proibição categórica. Iniciantes desprovidos de orientação ritualística fundamentada por uma casa séria estão terminantemente proibidos de ofertar elementos densos. O uso de bebidas fortes, cigarros ou charutos por curiosos atrai o caos, pois movimenta energias que o novato não possui alicerce para conter. A intenção do devoto deve sofrer uma transmutação. Cessa a busca por favores financeiros ou amarrações amorosas. O clamor passa a ser direcionado para a obtenção de clareza interna, percepção da própria verdade e força para romper a estagnação. O diálogo seguro estrutura-se através de perguntas de autoconfrontação. O buscador deve questionar: o que preciso enxergar na minha própria conduta que me mantém prisioneiro? Como posso alinhar meus passos com a minha verdade absoluta?
A verdadeira sofisticação magística ignora os atalhos místicos. A maturidade espiritual prova-se através da transmutação da própria força de vontade em ação tangível no mundo. A natureza da relação com a pombagira sofre mutações ontológicas profundas, dependendo da arquitetura da tradição espiritual adotada pelo buscador. As regras de engajamento mudam de acordo com o solo em que se pisa. Observe a quietude devocional nesta fotografia. Na estrutura da Umbanda, a pombagira atua como um espírito guia. Seu trabalho foca na caridade pura, no aconselhamento, na limpeza energética e na abertura de caminhos bloqueados. Dentro do escopo umbandista, a ausência de sacrifícios é total. Não existem rituais herméticos fechados, pactos de sangue ou iniciações pesadas exigidas daqueles que buscam auxílio e orientação nos bancos da assistência. A ética operante na Umbanda é voltada para a dinâmica da luz e a manutenção do equilíbrio cotidiano, restaurando a paz de quem carrega o desgaste das provações diárias. A transição para a quimbanda tradicional altera as fundações da realidade. Observe as pontas e o peso deste ferro forjado. Na quimbanda, a pombagira assume a estatura de uma divindade e força telúrica implacável, fincada nas profundezas da terra. O vínculo forjado no solo da quimbanda é de natureza estritamente contratual, íntima e visceral. A proximidade com a entidade cobra o seu pedágio em dedicação e alinhamento de conduta. Esta vertente impõe exigências pesadas. Há necessidade vital de rituais de firmeza elaborados, assentamentos estruturados como pontos de força permanentes e obrigações inegociáveis que cimentam o pacto entre a força e o adepto. A quimbanda demanda uma disciplina extrema, comparável a uma hierarquia militar invisível. A caminhada exige a tutela presencial de uma casa tradicional rigorosa. Tentar manipular esses fundamentos por mera curiosidade é assinar a própria ruína. Apesar do abismo que separa as práticas, um fio condutor une os caminhos. Independentemente da tradição, a entidade exige respeito inabalável perante o sagrado, uma verdade pessoal cortante e uma ética irrepreensível em suas interações. Seja atuando como guia conselheira ou como força primal telúrica, a pombagira mantém sua essência intacta. Ela é a mestra incontestável da justiça emocional. Adentramos agora em uma armadilha linguística que destrói os leigos. Existe um perigo crasso em confundir a escola moderna da Quiumbanda, escrita com a letra K, com a horda de espíritos atrasados conhecidos como quiumbas. São polos diametralmente opostos. A Quiumbanda, com K, define-se como uma escola iniciática estruturada. Ela é o amálgama que integra os profundos saberes afro-brasileiros com os pilares do ocultismo e da magia cerimonial. O foco de operação desta via magística concentra-se de forma aguda na expansão do poder individual, na desconstrução de dogmas limitantes e na conquista de uma liberdade pessoal inquebrável. Para trilhar este caminho de forma legítima, os pré-requisitos são implacáveis. O magista precisa de um estudo arqueológico de simbologia, entendimento sofisticado das leis herméticas e uma maturidade psicológica absoluta para sustentar as próprias evocações. Esta escola cultua Exus e pombagiras em sua forma primordial, operando sempre sob códigos de conduta interna que não permitem falhas ou desvios de intenção. Refuta-se qualquer associação desta escola iniciática com a maldade, com a feitiçaria destrutiva banal ou com o culto ao sofrimento alheio. A Quiumbanda moderna, quando praticada sob a égide da excelência, torna-se uma ecologia de evolução contínua entre a mente do magista, que deve ser afiada como o aço, e as forças ancestrais que o guiam. Descemos agora ao abismo real, a escuridão sem lei. Os verdadeiros quiumbas são consciências zombeteiras, obsessoras e ignorantes. São ecos de degradação humana que se travestem de divindades para usurpar a devoção dos desavisados. A mecânica de infiltração desses parasitas é previsível. Eles invadem o campo energético individual quando há uma manipulação magística carente de fundamento ou preparo litúrgico adequado. O vácuo da ignorância é a porta de entrada. Esses parasitas alimentam-se das emoções humanas mais baixas. O desespero por atalhos ilusórios, o ódio que busca vingança cega
e a obsessão pela dominação do outro servem como iscas para atrair essa escória espiritual. Denunciamos a existência de pseudo-cultos, de auto-intitulados magos solitários e terreiros sombrios que operam no lodo desse parasitismo, manipulando o desespero e a dor para fins de destruição barata. As consequências de compactuar com essa faixa de energia são físicas e letais. O praticante invariavelmente sofre o colapso financeiro, a ruína de sua vitalidade energética e a instalação de uma obsessão severa. Estabelecemos aqui a linha divisória inultrapassável. Pombagiras autênticas e Exus coroados possuem a função de afastar, doutrinar ou exterminar essas forças. Eles jamais, em hipótese alguma, aliam-se ou compactuam com quiumbas. Quando a vida de um devoto transforma-se em um caos incontrolável de perdas e vícios, a constatação é sombria. A entidade no comando é, na verdade, um quiumba disfarçado. A proteção contra esse desastre ancora-se na regra de ouro da magia. Nunca execute rituais colhidos na rede. Nunca prometa à escuridão o que não tem força para cumprir. E nunca ouse direcionar feitiços para violar o livre-arbítrio de outro ser humano. A busca por um poder destrutivo sem a construção de uma sólida arquitetura emocional resume-se a um longo suicídio energético. O feitiço desgovernado, inevitavelmente, vira-se para engolir o próprio feiticeiro. Após percorrermos a vastidão deste abismo e a luz destas forjas, a compreensão decanta. O sucesso duradouro nesta senda consolida-se em um único ponto vital: o respeito sagrado que você nutre por si mesmo e pela força ancestral que responde ao seu chamado. Firmamos em tom absoluto a natureza da verdadeira pombagira. Ela jamais exigirá que você abandone a sua carreira profissional, destrua a sua família, sacrifique a sua integridade ou se prostre em uma dependência emocional doentia. Onde há amarras, não há pombagira. A técnica fina da magia e a maestria complexa da condução dos rituais são sabedorias que o tempo, o estudo e o suor da prática ensinarão. Neste instante, a entidade exige do buscador apenas a virtude mais rara, a coragem de dar o primeiro passo em direção à própria sombra. O veredito está selado. A força da pombagira atua na estrutura da realidade como um catalisador implacável da vontade humana, forjada para estilhaçar os pesados grilhões do conformismo e da apatia.